como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Aula número 12, objeto de conhecimento, fotossíntese, detalhamento do objeto, conceito e características gerais, o cloroplasto. Fase clara, cloroplasto, captação da energia luminosa e formação de ATP. Fase escura, síntese e armazenamento de carboidrato. Então, vamos começar a nossa aula? Olha aqui o nosso tema, fotossíntese, né, um metabolismo energético, aliás, um metabolismo importantíssimo para as plantas. E aí nós vamos entender um pouquinho esse processo tão importante e também dar uma pincelada sobre a importância disso dentro da nossa ecologia, dentro do nosso meio. Vamos lá começar. Começamos pelo conceito, o conceito de fotossíntese, que é o processo pelo qual os organismos autotróficos fotossintetizantes produzem energia essencial para a sua sobrevivência, tá? Lembrando aí que organismos autotróficos são aqueles organismos que conseguem produzir o seu próprio alimento. Vamos lá continuar. Existem fatores que vão limitar o processo da fotossíntese, né? Esses fatores são muito importantes, vão ser apresentados em externos e internos, a começar pelos externos, como a luz. A luz é um fator limitante, né? Ela faz parte aí do meio. O que nós vamos mostrar aqui como modelo é a luz do Sol, né? Ela que vai estar presente nas nossas observações, no nosso modelo didático, mas existem outros tipos de luzes, né, artificiais, que podem estar substituindo o processo de fotossíntese. O outro fator limitante é a temperatura, considerando que todos os organismos autotróficos têm que se adaptar ao clima, ao ambiente de onde eles estão. E a vegetação, de modo geral, que é a nossa grande representação aqui didática, ela estará presente em todos os continentes, em quase todos os tipos de substratos, né? Tanto em substrato terroso, em substrato arenoso, como aquoso também, considerando que plantas também existem em meio aquático. Pressão parcial do CO2, do dióxido de carbono, isso é um fator limitante importantíssimo, considerando que as plantas fazem a captura de CO2 para o processo da fotossíntese. Disponibilidade de água também é importante, sendo que a falta dela, é claro, vai cessar esse processo da fotossíntese, pelo menos para algumas espécies, outras estão adaptadas com momentos de escassez de água, mas em alguma situação, em alguma sazonalidade, a planta vai obter essa fonte de água, seja ela por irrigação do homem ou seja ela pelo processo natural. O outro fator limitante é disponibilidade de nutrientes, considerando que a planta ela vai possuir na sua anatomia uma estrutura que é a raiz, que vai ter o papel de absorver nutrientes do substrato. Então é importante para a planta ter esses nutrientes disponíveis no solo ou em terreno aquoso, por exemplo. Vamos lá dar continuidade aos fatores, agora mostrando fatores internos. Os fatores internos são a estrutura da folha, lembrando aí que planta não é tudo igual. Se você observar com bastante detalhe, se você considerar um pouquinho do seu tempo e dar uma olhada na paisagem natural do local onde você vive, você vai perceber uma quantidade muito grande de vegetação natural, e cada planta ela vai ter uma disposição, vamos dizer assim, à primeira vista, ela vai ter tamanhos diferentes, ela vai ter tamanhos de folhas diferentes, alturas diferentes, flores. Então, tem vários fatores anatômicos, morfológicos, que vão estar presentes para diversificar
essa vegetação, e a folha é uma delas. Então, temos folhas mais largas, folhas mais grossas, folhas mais finas. Essa anatomia, né, que nós chamamos dentro do estudo das plantas, ela é essencial para a compreensão de como vai ser feita a captação da energia e do calor oriundos do sol ou de um caso, quando se faz experimento, ou de uma luz artificial. Dando continuidade aí, nós temos o teor a estrutura dos cloroplastos. Cloroplastos estão presentes como organelas membranosas, lembrando a vocês aí que eles possuem um DNA próprio, né, diferente do DNA do núcleo. Em um processo evolutivo, ocorreu uma endossimbiose. A melhor explicação para entender por que o cloroplasto, assim como a mitocôndria, possuem uma característica genética diferenciada do núcleo dessa célula de onde eles estão contidos. Dando continuidade aí, nós temos o teor de pigmentos. No caso, o pigmento mais conhecido aí na nossa fotossíntese é o cloroplasto. Dando continuidade, nós temos aí o acúmulo de produtos da fotossíntese no interior do cloroplasto, considerando que quando ocorre a fotossíntese é para obtenção de alimento das plantas. Quando elas têm uma quantidade, uma reserva suficiente, é claro que isso vai ser sinalizado para a célula que não há necessidade de continuar fazendo a fotossíntese, então ela vai desacelerando, né? Considerando também outro fator interno, que é a concentração de enzimas. Juntamente com a quantidade de nutrientes que já estão presentes, as enzimas, elas serão fatores limitantes dentro do processo metabólico, porque toda vez que eu falar de metabolismo aqui para vocês, quer dizer que é uma reação química. E essa reação química, que geralmente nos nossos estudos é representada por uma equação, ela é intermediada dentro dos organismos por enzimas, né? Essas enzimas, elas podem estar presentes em quantidades suficientes, às vezes elas vão funcionar em uma temperatura suficiente ou não. Se houver mudança de temperatura, isso já vai influenciar no funcionamento dessa enzima, então a enzima também é um fator limitante. Vamos dar continuidade aí, a presença de grau de hidratação, para quando uma planta ela já absorve uma determinada quantidade de água, ela não precisa mais absorver mais, isso aí também vai gerar um déficit em relação ao meio externo e também em relação ao meio intercelular, né, considerando uma célula vegetal e outra, e considerando também a diferença do meio aquoso dela dentro da própria célula. Também isso vai gerar, esse grau de hidratação, ele vai gerar um fator limitante interno da planta. Vamos dar continuidade aí. Presença de nutrientes, os nutrientes que com certeza foram previamente absorvidos pela planta através da raiz, eles têm que chegar até cada célula dessa planta e eles vão em grande quantidade aonde vai ocorrer o metabolismo da fotossíntese, que é onde tem o pigmento, né, o cloroplasto, considerando que se você está diante de um vegetal novo, jovem, como a gente está vendo aqui no croma, nosso campo de visão, esse vegetal ele está possuindo aqui, desde o ápice dele, as folhas verde até o caule. Quer dizer que há a presença de clorofila em todo o comprimento desse vegetal. É claro que quando a planta vai se desenvolvendo, ela vai gerando mais tecidos e algumas estruturas vão tendendo a modificar. Mas esse aqui, quase toda a parte aérea todinha dele vai fazer o processo de fotossíntese porque possui esse fator que é o pigmento, né, que é chamado de cloroplasto. Vamos dar continuidade aí. Efeito da idade da folha. Considerando que folhas, elas são efêmeras, né, elas não são
de vida longa, vida muito longa, elas em algum momento vão perecer, vão envelhecer, e esse processo de envelhecimento ocorre a perda de tecido, a perda de células e, consequentemente, a perda dos pigmentos fotossintetizantes, o que vai culminar aí na oxidação da folha e ela vai ficar com aquela tonalidade amarronzada, geralmente por conta dessa idade foliar chegando ao fim. Lembre-se, vamos abrir um parêntese aqui, não é porque ela é marrom que é porque ela é velha, porque nós vamos ter alguns representantes dos vegetais que vão ter uma coloração diferenciada do verde, mas que ainda vão fazer fotossíntese, não quer dizer que são vegetais velhos. Vamos dar continuidade mostrando para vocês a equação geral da fotossíntese. Como eu falei para vocês, o nosso esquema didático está considerando que a energia e o calor são oriundos do Sol, então ele está sendo representado aí pelo Sol, que vai ser captado pelo pigmento fotossintetizante, que é o cloroplasto, e depois dele ser captado, que vai gerar essa energia, ela vai impulsionar o processo de fotossíntese, onde, junto com o dióxido de carbono e a água já presentes na célula, eles vão ser convertidos em glicose e oxigênio. Olha só a importância, né? A glicose, a mesma glicose que em grande quantidade em alguns vegetais, dentro de raiz ou caules, eles vão ser acumulados em forma de amido. E o oxigênio, que as plantas também vão passar pelo processo de respiração celular, assim como nós, elas acabam produzindo também esse oxigênio. É claro que o oxigênio, num balanço positivo, ele também vai estar presente no meio ambiente, e o local onde a gente geralmente vive, que é arborizado, ele vai ter, consequentemente, mais oxigênio. Bem, onde ocorre exatamente a fotossíntese? Nos seres eucariontes, ela vai acontecer, seres eucariontes considerando as plantas, totalmente no interior do cloroplasto, que é a organela membranosa que eu já falei para vocês. Já nos indivíduos mais simples, como as cianobactérias, cianofícias, né, elas vão ter essas duas classificações, essas duas nomenclaturas, vai ocorrer exatamente no hialoplasma, dentro do citoplasma, pois os procariontes não possuem organelas membranosas como o cloroplasto, viu? Então, eles vão ter o pigmento fotossintetizante, vão fazer o processo de fotossíntese, mas a parte complexa do funcionamento, da fisiologia que ocorre nas plantas, não vai se repetir nesses seres unicelulares. Vamos dar continuidade aí. Falei tanto desse pigmento fotossintetizante, né, que é o cloroplasto. O que são eles? Eles são constituídos por uma membrana dupla externa, né, e pelos tilacoides, que são uma bolsa em formato de moeda, e também pelas lamelas, que serão as pontes que ligam os tilacoides entre si. Esses tilacoides costumam estar empilhados, e essa estrutura recebe o nome de grana, que é o conjunto dessas pilhas, né, sendo que uma pilhazinha vai ser chamada de grânulo. O espaço interno do cloroplasto se chama estroma, e o seu material genético, como eu havia falado para vocês, é sempre um DNA próprio, quer dizer que ele não é igual ao DNA dos núcleos de cada célula contida nessa planta. Os pigmentos estão nos tilacoides e são substâncias de cor que captam essa luz. Esses pigmentos, principalmente a clorofila, né, que tem a coloração verde, serão eles que vão capturar a luz e o calor, promovendo aí a fotossíntese. Nós temos também outros pigmentos, como os carotenoides, que são alaranjados, e assim por diante,
como eu havia citado para vocês, mas os mais conhecidos que vão fazer parte do processo da fotossíntese são a clorofila. No esquema aí ao lado, como vocês podem ver, uma representação didática muito simples, mostrando aqui os grãos, né? Cada disquinho desse vai ser o tilacode. A intersecção entre eles aqui são as lamelas. Percebam aqui a dupla camada de membranas. E nós temos aqui um meio, esse meio aqui, que é chamado de estroma. Dando continuidade aí, eu falei para vocês sobre esses pigmentos fotossintetizantes, eles vão absorver a luz nesse intervalo aqui, viu? Que eu vou estar mostrando para vocês, de 400 a 700 nanômetros. Bem, essa imagem aí é um esquema didático mostrando para vocês a taxa de absorção da luz, que é maior em comprimentos de ondas de 400 a 700 nanômetros. Esses são comprimentos de onda absorvidos pelas clorofilas, de cor azul e vermelho, né? E nesse intervalo aqui, do azul ao vermelho. Os comprimentos de onda mais eficientes à fotossíntese serão próximos de 450, perto da faixa azul, ou, 430, perto da faixa azul, a 660, que vai ficar próximo da faixa vermelha. Não ficou bem destacado, 660, deixa eu colocar aqui em preto. Então, aqui, próximo dessas faixas, é que vai haver uma absorção muito mais eficiente. E a intensidade luminosa também é um fator, como eu falei para vocês, que afeta o processo da fotossíntese. Em intensidades luminosas, as plantas produzem mais CO2 do que absorvem o O2, nesse caso aí. Então, essa ilustração ela é bem significativa para entender um pouquinho sobre esse espectro de luz, considerando que essa aqui é o espectro de luz branco, que está sendo fracionado aqui para vocês entenderem didaticamente quais são as cores que fazem parte dele. Para dar continuidade aí à nossa explicação, quero mostrar para vocês duas etapas do processo da fotossíntese, que são a fase clara e a fase escura, respectivamente. Cada uma delas vai ocorrer dentro do cloroplasto, mas em regiões diferentes. Vamos conhecer agora. Na fase clara, as reações dependentes de luz ocorrem na membrana do tilacoide. Por isso o nome fase clara, porque só vai acontecer quando tiver uma intensidade solar, uma intensidade de luz, de calor suficiente para que ocorra esse processo da fotossíntese. As clorofilas captam essa energia, que é transformada em energia química, por meio da formação de dois compostos, que são a adenosina trifosfato, que nós já conhecemos como ATP, a moeda energética, né, ela armazena energia, e a nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato, que nós vamos aqui ficar citando ela como NADPH, para facilitar aqui a nossa linguagem e acelerar aqui o nosso processo. Que é um transportador de elétrons reduzido. Esses aí são os fatores que vão fazer parte do processo da fase clara. Durante esse processo, as moléculas de água também são convertidas em oxigênio gasoso, o nosso conhecido O2, o oxigênio, justamente o oxigênio que nós respiramos. Então, vamos conhecer agora a fase escura do processo da fotossíntese. A fase escura, também conhecida metabolicamente como ciclo de Calvin, ela vai ocorrer com reações independentes de luz, por isso o nome fase escura. E ela vai ocorrer
já que é independente de luz, tanto de dia quanto de noite. É claro que vai ter algum momento que a planta ela vai dar uma estabilizada na reação química, mas vai ter momentos mais intensos. E essa fase ela vai ocorrer no estroma, como eu falei para vocês, não requer luz indireta. Em vez disso, ela vai utilizar os produtos da fase clara, que são o ATP e o NADPH, que foram produzidos com reação na presença de luz. E nessa fase, eles vão ser utilizados para fixar o dióxido de carbono e gerar os açúcares de 3 carbonos, que são moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, ou como a gente vai ficar designando aqui durante o nosso processo, de G3P, que combinam-se posteriormente num outro processo muito rápido, numa outra via muito rápida, onde eles vão ser transformados em glicose. Então, aí apresentei para vocês a fase clara e a fase escura, de forma bem didática, de forma bem clara, bem sucinta, e eu quero mostrar para vocês um balanço muito importante desse processo de fotossíntese. Vamos relembrar aí, os produtos da fotossíntese, como foram mostrados na equação anterior, a equação reduzida da fotossíntese, são glicose e oxigênio. E abro um parêntese aqui para fazer uma reflexão para vocês, com vocês, junto a vocês, se vocês conseguem entender a grande importância ecológica desse processo para a gente, para os seres de um modo geral. Percebam, nós somos, dentro da cadeia alimentar, considerados consumidores. Em alguns momentos da cadeia ou da teia, dependendo da representação e do estudo que você está fazendo, nós seremos consumidores primários, secundários, mas, de certa forma, nós estaremos dependendo diretamente ou indiretamente daqueles indivíduos que são classificados como produtores, que são as plantas. Então, todos nós dependemos de tudo que a planta vai produzir e vai conseguir armazenar e vai ser aproveitada como nutrientes dentro da nossa dieta alimentar. Então, a gente já começa aí a importância de se preservar, de se cultivar esses vegetais dentro da dieta alimentar do ser humano. Essa é a importância que eu trago para nós, como humanidade, mas também para todos os seres viventes que vivem diretamente ou indiretamente do consumo desses produtores que são as plantas. Sem considerar aí que elas têm uma taxa de um saldo, dependendo do ambiente, positivo de oxigênio. Ela vai liberar oxigênio no processo de fotossíntese. E outra coisa importante é que ela vai absorver o dióxido de carbono. Sim, aquele mesmo dióxido de carbono que é produzido pela queima de combustível, que é produzido pelas queimadas. Então, se tem um ambiente equilibrado, é um ambiente que possui uma vegetação preservada, porque ela vai capturar uma grande quantidade de dióxido de carbono que vai ser incorporada na sua biomassa. Então, nós temos aí alguns fatores que vão evidenciar a importância desses vegetais para a gente. Para nós finalizarmos essa fase clara e essa fase escura, eu queria mostrar para vocês essa imagem ilustrativa, didática, bem simples. Isso aqui é só um esquema para explicar melhor para vocês o processo de fotossíntese. Não quer dizer que é desse jeito o cloroplasto, né? Ele fica mais parecido com aquela imagem que eu mostrei para vocês anteriormente, didaticamente falando. Então, nós temos aqui, mais uma vez, o grano, né, contendo as tilacoides. Na superfície das tilacoides, nós temos o cloroplasto, né, o cloroplasto. Aliás, perdão, a clorofila, que é o pigmento fotossintetizante, que vai absorver a luz e o calor do sol ou oriundos de uma energia artificial. Aqui a gente está esquematizando com o sol. Ao ser absorvido, eles vão impulsionar o processo da fotossíntese,
onde vai ocorrer a quebra da água, e nessa quebra ela vai liberar o oxigênio, e nesse momento vão ser produzidas duas moléculas importantíssimas para a próxima fase, que são o ATP e o NADPH. E aqui termina a nossa fase clara. Para dar continuidade ao processo, tudo que foi produzido na primeira fase vai entrar no ciclo chamado de ciclo de Calvin, aqui que está sendo mostrado para vocês esquematicamente. Então, vai entrar o ATP, o NADPH, e nesse momento, o dióxido de carbono, que já está presente dentro do cloroplasto, ele vai fazer parte desse ciclo, onde ele vai ser convertido em G3P, que posteriormente vai ser transformado em glicose. Então, nós temos aí esse esquema didático mostrando claramente os processos de fase clara, que está sendo representado aqui, nesse esquema, onde eu estou circulando em vermelho, e a fase escura, que está sendo representada aqui no ciclo de Calvin. Então, nós temos aí os dois processos, fase clara e fase escura, sendo esquematizado para vocês. Uma coisa bem interessante, né, que eu trago como curiosidade para a nossa aula de hoje, é a seguinte reflexão. Vamos lá ver. Somente as plantas fazem fotossíntese? Então, adianto para vocês que sim, o processo de fotossíntese ele é característico das plantas. Só que existem alguns animais, para quem é mais curioso, já deve ter pesquisado, já deve ter visto, algum tempo atrás, em mídia, que existem animais que fazem fotossíntese. Mas o que é isso? Se a gente aprende a vida toda que essa é uma característica exclusiva das plantas. Eu vou explicar para vocês aí. Então, existe um processo chamado de cleptoplastia, que é a apropriação de cloroplasto alheio. Quer dizer que esses indivíduos que estão sendo mostrados para vocês, que são animais, eles acabam assimilando o cloroplasto ou a clorofila quando eles estão se alimentando de um vegetal. E tem dois animais aí, que são chamados de lesma do mar, ou seja, são marinhos, que eles vão consumir principalmente algas. E quando eles consomem esses representantes fotossintetizantes, eles vão assimilar na sua digestão. E aí vão ser incorporados no tecido deles e eles vão conseguir fazer o processo de fotossíntese, mas não igual como uma planta. Eles vão capturar a energia do sol e vão converter ela em nutrientes, enriquecendo mais a nutrição deles. Não quer dizer que eles sejam planta, né? Para que eles consigam fazer isso, eles precisam adquirir através da nutrição esse pigmento fotossintetizante. Mas tem um terceiro indivíduo aí, que é um animal mais complexo, um animal superior aos demais que eu mostrei para vocês, que é a salamandra manchada. Ela também vai acabar num ciclo da vida dela absorvendo o cloroplasto, mas não é na fase adulta, é na fase em desenvolvimento, onde vai fazer parte do processo de desenvolvimento embrionário dela, de formação dela, assimilar o pigmento fotossintetizante, para adquirir também nutrientes durante a sua formação. Então, trago para vocês aí essas curiosidades, para que vocês entendam que eles podem, em determinada fase, ou pelo ciclo todo de vida deles, fazer a fotossíntese ou experienciar o processo de fotossíntese absorvendo a energia externa para poder produzir nutrientes, mas não é a dieta exclusiva deles. É só uma dieta diferenciada, complementar, tá bom? Então, aqui nós terminamos a nossa aula de fotossíntese. Espero que vocês tenham gostado muito, feita com bastante carinho, e até a próxima.